Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar um conceito artístico. Um conceito artístico, sim. Vamos lá? Hoje nós iremos trabalhar com a arte abstrata. Mas essa é uma arte de riscos e rabiscos, a gente não entende nada. Hoje nós iremos compreender um pouquinho mais. Então, o que é a arte abstrata? O abstrato nada mais é do que a mistura de cores da nossa imaginação e de sentimentos colocados em uma obra, em uma tela, em uma pintura ou em um desenho. A gente precisa entender que o abstrato, ele vai trabalhar geralmente com o nosso sentimento. Quando a gente olha para a obra, a gente vê estranho, que estranho esses pontos, que bonito, que a junção de cores, como ficou boa. Então, vai depender muito de como a gente olha para o abstrato. O abstrato, ele não possui nem objeto e nem paisagem, ele não possui uma figura em si. Quando a gente olha então para a arte abstrata, ela não possui nenhum desenho. O que ela possui? Ela possui sim linhas, ela possui pontos, ela possui até mesmo figuras geométricas, mas nenhuma delas tem formação de paisagem, de objeto ou de desenho. Então, ela pode ser composta por cores, por linhas, por pontos e por figuras geométricas, como vocês estão vendo ali. Mas ela não pode possuir nenhum tipo de figura. Quando a gente olha para uma arte abstrata, para ser realmente abstrata, ela não pode possuir realmente um desenho. É a nossa imaginação que vai começar a criar, a olhar, a perceber pontos e fazer ligações para criar um desenho através da nossa imaginação. Mas a obra abstrata, ela não possui desenho, ela não possui paisagem nem objeto. Então, ela é uma obra que a gente tem que interpretar, quase como se fosse uma leitura. Quando a gente estiver lendo um texto, uma frase, compreendendo uma palavra, a arte abstrata tem essa mesma função. Vamos observar alguns tipos de arte abstrata para a gente entender um pouquinho melhor? Então, quero que vocês olhem, meus amores, ali no primeiro quadro, onde tem aquele monte de linhas grossas, ela tem uma cor mais tranquila, uma cor mais suave, parece que alguma coisa está passando com o vento ali. Então, é a nossa imaginação, é a minha imaginação, é a de vocês, que vai criando formas. Porque na verdade não tem, é a gente que vai com a nossa criatividade criando todas essas formas. Nós temos o segundo quadro, que é de um artista muito importante, principalmente para a arte abstrata, que é o Jackson Pollock. Ele trabalha fazendo linhas com o fio do pincel. Então, ele se utiliza da linha, ele nunca encosta o pincel em cima da tela, ele deixa como que se fosse escapar a tinta do pincel para fazer o abstrato dele. Então, quando a gente for olhar esse tipo de obra, ela sempre tem um monte de linhas. Não tem começo nem fim, mas é a cor, é o formato que o artista faz que vai dar a sensação para a gente. Nós temos um outro artista que ele trabalha com tintas, geralmente no centro da folha para fora, ou em um canto, né, ali da tela, da folha, para outro. Esse tipo de artista, ele gosta de trabalhar muito com cores. Então, vocês podem olhar as quatro imagens abstratas ali, todas elas não possuem figura, não possuem forma, mas todas elas são totalmente diferentes. Devido ao quê? A forma que o artista faz e a cor que ele coloca. Olhem ali no nosso último quadro. O nosso último quadro é de um artista chamado Kandinsky. O Kandinsky, ele vai trabalhar com as figuras geométricas, ele vai acrescentando essas figuras e vai formando o abstrato dele. Então, esse tipo de abstrato, ele, além de possuir linhas, formas, cores, ele vai brincando com tudo isso, ele vai colocando aquilo ali através da imaginação dele, e quando nós, espectadores, vamos olhar para essa obra, a gente precisa interpretar. Então, a arte abstrata, ela vai trabalhar nesse sentido, com a nossa interpretação, a nossa forma de leitura, não possuindo paisagem, nem figura, nem objeto, mas ela vai brincando com as cores. Vocês viram que interessante? Mas aqui nós temos o abstrato geométrico. Vocês podem perceber que esse artista, o Mondrian, ele vai trabalhar com uma junção de quadrados e de retângulos e de linhas e de basicamente
ali de 4 a 5 cores nas obras dele e ele vai trabalhando e brincando com isso também, tá? Então, essa é uma característica do abstrato que também pode ser geométrico. Agora, vamos realizar a nossa atividade? Beijo! Tchau, tchau!